Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Nosso projeto pedagógico, nossa metodologia é gravar uma aula para cada expoente da administração, cada pensador da teoria comportamental, do desenvolvimento organizacional, da gestão de pessoas. E agora a gente chegou aí a vez do Redin, né? William Redin, né? Esse cara aqui, ele desenvolveu uma teoria chamada de eficácia gerencial e o modelo 3D, né? Teoria 3D e a eficácia gerencial de Redin, né? Fazendo aquela breve introdução para vocês. Então, o que diz o Redin? Ele diz o seguinte, preste atenção aqui, que o gerente, que o gestor, o líder, ele tem que focar o quê? Na eficácia organizacional, ou seja, a organização tem que produzir os resultados. Que o gerente, o foco principal do gerente não deve ser a eficiência, mas sim a eficácia gerencial. No sentido da eficácia gerencial, nós vamos estudar um pouquinho o que ele pensa de eficácia gerencial nessa aula. E a partir do momento que ele fala o seguinte, o objetivo do gestor é atingir o quê? A eficácia organizacional, ou seja, o resultado, a lucratividade organizacional da empresa, da organização. Ele vai definir o seguinte, os estilos gerenciais, ou seja, o estilo gerencial para potencializar, para que a pessoa consiga produzir com mais eficiência, em maior escala, esses resultados. Aí ele vai definir um estilo básico de gerente, né? Esse estilo básico, preste atenção aqui, tá? São 4 tipos, ok? Estilo básico, vou até anotar aqui, ó. Estilo básico, né? Que nós temos aqui o líder relacionado, o separado, tá certo? O dedicado e o integrado, né? E ele fala o seguinte, para esse estilo básico, esse estilo gerencial, né? Para se alcançar mais resultados, ele vai definir aqui uma escala, né? Onde aqui você vai ter menos eficácia, aqui mais eficácia, que esse grupo aqui, ó, ele vai ter uma variação, né? Ele vai ter uma variação, né? Então, esse é o modelo 3D, pronto. E aí, professor, para acertar todas as questões de concurso, primeiro, nós vamos fortalecer os conceitos da palavrinha eficácia gerencial. Depois, segundo passo da aula, nós vamos trabalhar e eu vou explicar para vocês como é que funciona esse estilo gerencial básico, né? Ó, do relacionado, separado, dedicado e integrado. Tudo isso gera em torno de 2 eixos, né? Eixos pessoas, vou dizer assim, e tarefas, produtos, a gente vai trabalhar mais sobre isso. Não precisa anotar nada, que tudo isso aqui está na aula, né? E, finalmente, última parte da nossa aula, nós vamos fazer essas variações aqui, ó, das 3 dimensões, né? Do menos eficaz e o mais eficaz do líder do estilo gerencial. Pronto, então resumindo para vocês aí, em 2 minutos aí que eu passei, o que nós iremos estudar nessa aula. Uma coisa eu garanto para a galera, que você vai aprender, você vai fixar o conteúdo e você estará preparado para acertar qualquer questão de prova de qualquer banca com esse nosso conhecimento, modelo 3D de eficácia gerencial de Redin. Professor, o que se doa aqui? Isso aqui não é do, tá? Esse cara aqui chama-se desenvolvimento organizacional, tá? Desenvolvimento organizacional. Essa disciplina, essa teoria de William James Redin, né? Ele faz parte da abordagem comportamental da administração. Dentro da abordagem comportamental, temos uma escola chamada de desenvolvimento organizacional, na qual essa escola de DO visa o quê? As organizações se desenvolverem ao longo do tempo, através de mecanismos. E a teoria da eficácia gerencial, modelo 3D, faz parte da escola DO, né, desenvolvimento organizacional. Este assunto também é um assunto aqui que eu digo para vocês que é um assunto também vinculado ao assunto motivação e liderança principalmente, né? Os estilos de liderança. Então, hoje, nós vamos trabalhar aqui 12 estilos de liderança
segundo William James Redin. Bacana? Feita a introdução, vamos para a nossa aula, né? Então nós temos aqui a foto dele, sempre gosto de trazer a foto, né? Aí um senhor bastante simpático, né? Olha só, gente, William James Redin morreu no dia 20 de junho de 1999 em Londres, Reino Unido, né? Puxa vida, 1999, né? Este ano me traz aí boas recordações. Eu sou da turma da Universidade Federal de Mato Grosso, turma de administração, 98/2. É isso mesmo, 98/2, eu formei administração. Só que eu colei grau em 1999, porque desde aquela época já tinha aí as universidades aí um histórico de greves aí gigantescas e longas, né? Então, no ano da minha formação, que eu colei grau, veio falecer esse ilustre administrador aí, pai da eficiência gerencial. Também vamos estudar aqui a teoria dele. Redin apresentou um modelo para o desenvolvimento da eficácia gerencial, ou seja, o que é a organização, o que o administrador tem que produzir? A eficácia, resultado gerencial. Denominado teoria 3D. Ok. O modelo conceitual Redin 3D baseia-se no fato de que o administrador é solicitado a ser eficaz em uma variedade de situações e sua eficácia é medida na proporção em que ele é capaz de transformar o seu estilo de maneira apropriada em situações de mudança. A única tarefa do administrador é ser eficaz. Então, pronto, olha só. Então, a teoria do Redin é muito simples. Ele fala assim, o administrador, ele tem que ser eficaz, ponto final. E esse ser eficaz, a gente já vai falar agora no próximo tópico, né? Mas uma coisa muito importante, esse modelo 3D, essa teoria 3D, foram ferramentas e estilos de liderança que ele estudou, que ele colocou à disposição do administrador para que o administrador alcance esses resultados aqui, essa forma eficaz. Ó. Então, o que ele fala aqui? De novo, o modelo conceitual de Redin 3D baseia-se no fato de que o administrador é solicitado a ser eficaz em uma variedade de situações. Então, são várias situações, né? E a sua eficácia é medida na proporção em que ele é capaz de transformar o seu estilo de maneira apropriada em situações de mudança. Ou seja, no final da aula, eu vou apresentar para vocês aí, ó, 12 situações de estilos gerenciais na qual ele coloca à disposição do administrador para que o administrador possa aplicar e conseguir aí a maior eficácia. Puxa, professor, eu consigo entender, ótimo, né? Vamos lá, vamos continuar, né? Então, primeira coisa, como ele diz que a organização tem que focar na eficácia, vamos entender aqui que diz aí do Alberto Chiavenato, a nossa bibliografia básica, importantíssimo sobre Redin, né? Eficácia gerencial. Tá? A eficácia gerencial deve ser avaliada em termos de produtos, resultados, ou seja, produtos, resultados. A eficácia gerencial está vinculada aos fins. Em vez de insumo. Insumo é o quê? É meio. E meio é o quê? É eficiência. Ou seja, mais por aquilo que o administrador alcança em resultados do que aquilo que ele faz. O resultado, não insumo, é resultado, não insumo. O que ele fala, né? O que ele fala? Ele fala em resultado, cara. Ele pega um gerente que chega às 6 horas da manhã na empresa, sai 8 horas da noite todos os dias, trabalha igual um burro de carga. Super eficiência nos insumos, no controle, na planilha, tudo, cara. E outro cara que trabalha no horário normal, entra às 8, sai meio-dia, volta às 2, sai às 6 horas da tarde, e tem o quê? Tem resultado. Então isso é eficácia, ele quer resultado. Ele não quer gerente no meio, o foco dele é resultado. Tá certo? Claro que tá. Todas as posições criadas para uma finalidade que pode ser avaliada em termos de resultado. A eficácia administrativa não é um aspecto de personalidade do administrador, mas uma função da correta manipulação da situação. É desempenho, ou seja, não é
o que o administrador faz, mas aquilo que ele obtém. Então, ele quer o quê? Ele quer resultado. O resultado é eficácia gerencial. Então, é o seguinte, quero trazer para vocês aqui questão de concurso, inclusive, isso pode ser cobrado em outros assuntos da administração. Já abordei isso em aulas passadas, principalmente Peter Drucker, administração por objetivos, teoria neoclássica da administração. Há uma diferença entre o gerente eficiente e o gerente eficaz, a saber, vamos lá, gerente eficiente, presta atenção aqui, faz as coisas de maneira certa. Então, ele faz as coisas de maneira certa. Então, ele quer fazer as coisas só daquela maneira quadradinha certas. Resolve os problemas. Então, é o seguinte, o cara colocou na prova, resolvedor de problema é um cara eficaz ou um cara eficiente? É um cara eficiente. Cuida dos recursos, cuida dos insumos, é um cara eficiente. Cumpre o seu dever. Cumpre o seu dever. Né? Seguidor de ordens, regras, né? Reduz custo. Então, foco em redução de custo é um cara eficiente. O que Redin fala? Não, eu quero um cara eficaz. Por que o cara eficaz? Quais são as características dele? Ó, faz as coisas certas. Tá? O outro faz as coisas de maneira certa, ou seja, ele foca naquele quadradinho. Aqui não. Tá? Ele faz as coisas certas, mas não fica somente naquilo. Produz alternativas criativas. É o gerente eficaz. No outro, o cara é resolvedor de problemas. Cara, boa questão de concurso. Ele cobrar a eficácia gerencial, otimiza a utilização dos recursos, obtém resultados e o aumento dos lucros. Então, está aí para vocês a eficácia gerencial de Redin. Eu posso resumir nesse slide. Fechou? Pronto. Então, é o seguinte, terminou aí. A partir desse momento, ele fala, qual que é o foco do Redin? Ele fala o seguinte, ele fala que ele tem que atingir resultados. Agora, ele vai disponibilizar para a ciência da administração e, consequentemente, para os administradores, os estilos gerenciais. Esses estilos gerenciais servem para análise, para motivação, liderança e aplicação na busca de resultados organizacionais. Como que ele montou esses estilos gerenciais? Através de duas premissas. Orientação de tarefa e orientação das relações com as pessoas. Né? Então, para a teoria 3D, o comportamento gerencial é composto por dois elementos básicos, a tarefa a realizar e as relações com as pessoas. Os gerentes podem enfatizar a tarefa ou as relações com as pessoas. Há o gerente orientado para a tarefa e o gerente orientado para as relações, OR. Né? Então, OT é orientação para tarefas e OR é para as relações. Né? Nesse sentido, ele passa aqui essa figura, o nome dessa figura aqui é o estilo gerencial básico, ok? Esse aqui é o estilo gerencial básico. Então, se o comando da questão colocar lá o estilo gerencial básico, é isso aqui. Por quê, professor? Porque ele vai variar. Esse estilo ele vai variar. Ele vai variar aqui para o modelo menos eficaz, ou vai variar para o modelo mais eficaz, que a gente vai ver mais para frente. Mas isso aqui é o básico. Né? Então, o que diz a teoria do Redin? Não só a teoria do Redin, mas do grid gerencial do Make Block também, ele fala sobre isso. Sempre nós temos dois eixos importantes. Né? Sempre dois eixos. Né? A análise sempre vai ser em dois eixos. Né? Dois eixos. Sempre um eixo vai ser relacionado com foco nas pessoas, que Redin chamou de quê? De relações. O outro foco é o foco para a tarefa, ou seja, para o produto, tá certo? Opa, escrevi errado aqui, para o produto, tá aqui, para o produto, né? E assim por diante, tá aqui, cara, né? Pessoas e produto, né? Vamos supor que tem um cara que esteja aqui, nessa posição aqui. Tá? O que está dizendo aqui? É um cara que tem foco nas pessoas. E pouco orientado para produto, para resultado, para tarefa. Qual que é o estilo gerencial desse líder aqui? É aquele cara boa gente, o cara amigo de todo mundo. A preocupação dele é o bem-estar social. A preocupação dele é com as pessoas. Tem que ter, com certeza que tem que ter. Mas ele não se preocupa com com a empresa. Não se preocupa, mínimo. Tá?
O que vai acontecer? Ele está fazendo mal para a empresa, né? Está aqui, ó, não pode ser, tem que ter essa relação empresa e pessoas e resultado. Dedicado. Esse aqui é outro cara, aquele cara duro, aquele cara prometa, aquele cara que só fica preocupado, o cara que está bem aqui, ó, tá? Vou colocar bem aqui, ó, o extremo. Ó, só resultado. O cara tem foco, né? Poucas considerações pessoais. Então, aquele cara duro, aquele cara que está lá, ó, em cima do pessoal, cobrando, supervisionando. O que vai acontecer? Cara, é claro que tem efeitos negativos em relação a isso. O que vai acontecer com esses efeitos negativos aqui? Os caras vão ficar infelizes, né? E o separado é aquele cara que está aqui, não está nem aí com as pessoas e não está nem aí com as tarefas. Normalmente esse cara aqui está só preocupado com o dia do início do mês, onde ele recebe o pagamento. Então, um cara separado, ó, relacionado, separado, dedicado. E o ideal aqui, né? É o cara que se preocupa com as pessoas na organização, né? E se preocupa também com as tarefas, com o resultado, com o produto da empresa. Então, esse aqui é o modelo básico de Redim. Tá? Tem que saber com certeza, cara. Isso aqui você tem que saber e torcer para esse assunto ser cobrado em prova, porque pouca gente estuda isso. Tá? O pessoal costuma complicar nas explicações e torcer para cair no concurso, porque caiu no concurso é questão certa para você aí. Ok? Falando em questão de concurso, vamos fazer uma bateria de exercícios aí para fixar o conteúdo. TPE-MT FGV 2016, cargo de analista. Com relação aos estilos gerenciais básicos, aí ó, o cara falou básico, né? Quando fala básico, nós temos quantos estilos? 4, vamos lá. Nós temos o cara que é relacionado, nós temos o cara que é o separado, né? Nós temos aqui o dedicado e nós temos aqui, nós temos o dedicado e o cara integrado. Integrado tanto com as pessoas quanto para resultado. Está aqui, 10, né? Na teoria, 3D de Redim, analise as assertivas e marque a alternativa correta. Ok. 1. O estilo relacionado, caracterizado, relacionado, aí ó, relacionado, é o primeiro que eu coloquei aqui, caracteriza por exclusiva orientação para as relações. Relações o que são as pessoas, verdadeiro, né? Então, até aqui, se você pegar lá, né, o quadrante, né? Se você pegar o quadrante, ó, né? O relacionado está aqui, ó. Relacionado, é separado, dedicado, e esse cara aqui é o integrado. Foco nas tarefas, foco nas pessoas, nas relações, né? Está aqui. Então, aqui, está certo, relacionado, correto, né? 2. O estilo dedicado, esse cara aqui. Então, foco mais nas tarefas, vamos ver, ó. Caracterizados por exclusiva orientação na tarefa. Ok, correto. 3. O estilo separado, o cara está nem aí com nada, esse cara aqui, tá? É caracterizado por ser deficiente em orientações das relações e tarefas, verdadeiro também. E, finalmente, o 4. O estilo integrado caracteriza-se por orientação integrada, por isso que fala integrada, das relações e das tarefas. Absolutamente correta. Então, essa questão aqui, o examinador abordou os 4 estilos básicos de liderança, né? De postura, de motivação, certo? Dessa teoria aqui do William James Redim, teoria 3D. Logo, analisando as alternativas, nós temos como alternativa correta a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Ótimo, né? Vamos lá. Bacen FCC 2006, cargo de analista. A teoria de Redim, a eficácia gerencial, apresenta 4 estilos básicos, né? Esse aqui é a famosa teoria 3D. Estilos básicos, né? Ó, de novo, ó, estilo básico são 4, né? Relacionado, separado, dedicado e o integrado. Qual que é a alternativa? Vamos aqui. Vamos começar aqui, vamos lá. Dedicado, ok. Transigente, fora. Relacionado, sim. Burocrata, fora. Porque o transigente e o burocrata existem, tá? Eles existem. Mas eles não são os básicos, tá? Não são os básicos, é uma variação, tá? Ele vai variar para mais
ou para menos. Então, existe o transigente e o burocrata, mas não são os básicos. Os básicos são esses 4. Missionário existe, mas não é o básico. Não é? Vamos lá. Integrado, dedicado, relacionado e separado. Então, temos aqui a letra C, né? Desertor, promotor, burocrática, né? Não, então, aí é o seguinte, né? Aqui, essa questão aqui foi fácil, e esses termos aqui, ele, por exemplo, coloca aqui, missionário. O missionário, ele não faz parte dos básicos, mas é um estilo de redim. Nós vamos ter na aula esse cara aqui, as variações do 3D. Então, logo, a alternativa correta é a letra C. Ok? Bacana, vamos continuar. Então, nós acabamos de estudar duas coisas. A eficácia gerencial e o estilo básico. Esse estilo básico agora vai receber alterações para mais ou para menos. 3 dimensões, por isso que ele fala 3D. Por que tem que variar? Ele vai variar os estilos básicos, porque o ambiente organizacional ele é complexo e as situações vão exigir por 3 motivos. A teoria 3D visa desenvolver 3 habilidades gerenciais básicas a saber. Qual que é a habilidade gerencial? Primeira habilidade, sensitividade situacional. É a habilidade para diagnosticar as situações e as forças que jogam na situação. Flexibilidade de estilo é a habilidade de se adequar às forças em jogo, devidamente analisadas e diagnosticadas. Destreza de gerência situacional é a habilidade de gestão situacional, ou seja, a capacidade de modificar a situação que deve ser modificada. Então, está aqui para vocês. Resumindo, nós temos aqui os 3 estilos, né, as variações. Então, nós temos aqui o básico, que nós já estudamos, né? Ok? Esse cara aqui vai ser a variação, né, mais, e aqui menos eficiente. Pode variar? Pode. De acordo com o quê? Com a situação, que nós vimos já atrás, né? Por exemplo, vamos pegar o cara relacionado, né? O relacionado com menos eficiência vai ser um cara missionário. Quem que é esse cara missionário, cara? Esse mais vai ser um cara que vai só utópico, altamente utópico, né? E ele melhorado, você tem que ter relacionado na empresa? Com certeza, ele vai ser um cara, um bom promotor, né? Tá aí. Vamos pegar aqui, ó, separado, né? Separado, ele vai ter uma variação aqui, ó, para menos, ele vai ser um desertor, tá certo, da empresa, um cara que faz mal para a empresa, e a variação melhor, ele vai ser um burocrata, né? Então, gente, você tem que saber, o cara pode cobrar relacionado, menos eficaz, missionário, mais eficaz o promotor. Separado, menos eficaz um desertor e mais eficaz um burocrata. O dedicado, menos eficaz vai ser um autocrata e o mais dedicado vai ser uma autocracia benevolente. Tá? O integrado, com menos eficiência, vai ser um transigente e o integrado melhorado vai ser um executivo, que é o sonho de consumo, né? Então, são todos aí os 12 estilos gerenciais previstos aí através da, olha aí, ó, da teoria 3D, né? Na verdade, esse aqui que é o 1, né? 2 e 3. Tá aí, para a galera aí, a teoria 3D, né? Professor, confesso que eu gostei, cara. Pô, eu também gostei da aula, cara. Foi bom, foi legal, né? Gente, ó, dever cumprido nessa matéria, nesse assunto aqui. Podem ter certeza que vocês aí estão preparados. Esses assuntos em questão de administração, até para a prova de administrador, nível médio, essas coisas, ele não vai aprofundar muito, você tem que saber o básico. Esse básico que faz a diferença. Legal? Encerrando essa aula maravilhosa, nossa sessão aí, né? Steve Jobs, né? O cara, falando de motivação, Jobs, né? O cara é tudo, né? Da motivação, um grande ícone da nossa humanidade aí. E ele diz o seguinte: as pessoas ligam a televisão quando querem desligar o cérebro, né? Querem parar de pensar. É isso mesmo, quer ser levado, influenciado, né? Só ele, é verdade, né, cara? Pense nisso, né? As pessoas ligam a televisão quando querem desligar o cérebro. Eu ligo a televisão, né? Até às vezes é bom a gente dar uma descansada, né? Pessoal,
Forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau. Clique-claque.